Muito prazer, esse é o meu sinal. Meu nome é Marcelo Gucci. Eu sou tradutor e intérprete e também guia e intérprete para pessoas com surdo-cegueira. Eu sou o fundador do Instituto Mãos que Cantam. É uma escola de Libras aqui em Guarulhos e também tem núcleos em São Paulo, em vários lugares. Vamos lá, primeira pergunta. Por que você escolheu a área da Libras para atuar como intérprete? Então, há muito tempo atrás, eu fui convidado a fazer um curso para ser tradutor e intérprete numa igreja evangélica, há muito tempo atrás, porque precisava de pessoas para atuar voluntariamente como intérprete lá. E aí eu aceitei esse convite e fiz o curso de 1 ano e meio. Faz muito tempo já. Era sábado e domingo o curso, o dia inteiro. Eu estudei muito. Depois, segunda pergunta. Você pode nos contar quando você começou a gostar da Libras? Então, eu comecei a gostar quando eu tive contato. A primeira vez já me apaixonei, que foi na primeira vez que eu vi uma intérprete sinalizando numa igreja. Aí eu fiquei apaixonado pela língua e tive vontade de aprender. Pergunta 3. Como funciona a formação do intérprete de Libras? Então, do jeito certo é a pessoa estudar, fazer o curso de Libras, básico, intermediário, avançado, depois praticar, precisa praticar, mas ainda não é profissional, precisa ter experiência. Depois que já é experiente, e isso leva mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos de treino, aí a pessoa pode começar a trabalhar como tradutor e intérprete, né? Se ela tiver contato, obviamente, com os surdos, né? É importante. Depois, se ela quiser atuar profissionalmente em concurso público, escolas, etc., precisa ter uma pós-graduação de Libras. E se ela puder, é bom ter letras Libras, bacharelado. Pergunta 4. As profissões de interlocutor e intérprete de Libras são as mesmas ou tem diferenças? Tem diferenças. A de interlocutor, a pessoa precisa ser formado em licenciatura ou pedagogia, mas ter aí um conhecimento, um curso de Libras do intermediário ao avançado. Esse é o certo. Mas na prática, infelizmente, as pessoas que têm essa formação de pedagogia ou licenciatura, elas, às vezes, com um cursinho bem básico, bem simples, né? Não sabem quase nada de Libras, mas estudaram um pouquinho, às vezes só o alfabeto, e já aceitam trabalhar como interlocutor. É muito diferente, porque a responsabilidade é de ensinar e também interpretar. Precisa ensinar em Libras. A pessoa precisa ser bilíngue. Então ela precisa estudar profundamente, precisa saber muito. Já o tradutor e intérprete, ele não vai ensinar, a responsabilidade dele é diferente. A formação dele não precisa ser em pedagogia ou qualquer outra licenciatura. Numa escola, ele vai atuar como tradutor e intérprete. Tudo que o professor, a professora estiver falando, oralizando, o tradutor e intérprete vai
sinalizar adaptando para a língua brasileira de sinais. Outra pergunta. Qual a média salarial inicial de um intérprete e de um interlocutor? Pergunta 5. Tem diferença. Interlocutor, aqui no estado de São Paulo, aproximadamente R$ 2.400, em média. De um tradutor-intérprete, depende. Se for no contexto educacional de escola, varia aí de R$ 1.200 até R$ 2.000, R$ 2.200, mais ou menos, depende. Pergunta 6. A principal área de atuação do intérprete e do interlocutor é a escola? Em sua visão, o que deve ser feito quando a escola não possui esse recurso? Então, são coisas diferentes, né? O interlocutor é uma coisa, já expliquei, e o intérprete é outra coisa, diferente. Então, o interlocutor é só em escola, não dá para trabalhar em outro lugar, porque ele precisa ser pedagogo, precisa ser professor, é diferente. Tradutor-intérprete pode trabalhar em qualquer lugar, precisa ter em qualquer lugar. Todos os lugares precisam ser acessíveis em Libras, né? Hoje, o lugar que mais necessita de intérprete de Libras é nas escolas e também nos hospitais, por causa do atendimento na área da saúde. É principal nesses dois, mas em todos os lugares precisam também, né? Não é só lá. Se a escola não tem esse recurso, o que faz? Precisa pedir primeiramente para a diretora, para a pessoa responsável da escola, para que solicite um tradutor-intérprete urgente, né? Porque é lei, o surdo tem direito. Aí, se a pessoa não quiser, não aceitar, aí denuncia no Ministério Público. Aí consegue. Pergunta 7. Por que a Libras é usada como expressão, ao contrário da língua portuguesa, que é usada com palavras independentes? Pode nos contar um pouco sobre essa diferença? Então, ambas são línguas. A língua portuguesa, ela é de modalidade oral auditiva. A Libras, língua brasileira de sinais, ela é de modalidade visual espacial. Precisa de ver e também usar um espaço. Não dá para você sinalizar se não tiver esse espaço. Como? Então, isso é importante, são coisas distintas. E a diferença é essa. Por ela ser visual, a gente usa a expressão facial e ela é tão importante quanto o português para a nossa entonação vocal, para o nosso tom de voz, a nossa prosódia. A entonação vocal no português ou qualquer outra língua oral, ela tem o mesmo peso da expressão facial e expressão corporal na Libras ou em qualquer outra língua de sinais de qualquer lugar do mundo. Ok? Expressão é importante, tem o mesmo peso linguístico. Pergunta 8. Como foi a interação com as pessoas surdas no início da sua carreira? Você sentia vergonha ou algum receio? Sim, eu tinha muita vergonha, muito medo de errar. Eu tremia, eu não conseguia me apresentar, interpretar, tinha muita dificuldade, era muito difícil para mim. E aí, como que eu fiz? Eu fiz curso de teatro, eu sou ator também. E aqui no Instituto Mãos que Cantam, em Guarulhos e nos outros lugares, nós temos cursos de teatro
para surdos e também para ouvintes, porque é muito importante. E também no curso de Libras tem aula de teatro, porque a pessoa precisa desenvolver a expressão facial, a expressão corporal e também perder essa timidez, essa vergonha, para ela conseguir a fluência, faz parte. É importante, precisa. Então, aqui o Instituto Mãos que Cantam é a única escola de Libras do estado de São Paulo inteiro que tem aulas de teatro também. Pergunta 9. Há quanto tempo você trabalha com a Libras? Eu comecei profissionalmente em 2010. Agora, 2020. Então, trabalhando profissionalmente, recebendo salário já há 10 anos. Mas antes eu também atuava voluntariamente. Então eu não conto porque eu não tinha um salário, não era profissional. Pergunta número 10. Como você vê o futuro desta profissão? Ela deve ter um crescimento ou seguir em instabilidade? Recomendaria esta área de atuação para outras pessoas? Vamos lá. A profissão de tradutor e intérprete ela foi reconhecida legalmente no ano de 2010. Então, é uma profissão reconhecida no Brasil. Fora do Brasil, em outros países, como por exemplo Estados Unidos, já tem esse reconhecimento desde 1950. Olha essa diferença, né? Aqui no Brasil estamos ainda evoluindo, estamos caminhando. Nos horários eleitorais políticos já é obrigatório, precisa ter a acessibilidade em Libras. Se não tem, está contra a lei, está errado, né? É crime, precisa ter, porque os surdos já têm esse direito. Nas TVs, aos poucos, eles estão aceitando e se adaptando. Por exemplo, a TV Cultura já tem, a maioria da programação já tem acessibilidade em Libras. E na Band também, aos poucos, está evoluindo. Alguns programas, por exemplo, eu interpretei o Teleton em 2014. Foi a primeira vez na televisão brasileira que teve intérprete de Libras com músicas. Foi eu que apresentei, já faz 6 anos. E aos poucos a gente vai conseguindo. Esse ano, devido à pandemia, quarentena, teve quase todas as lives musicais, teve a legenda em Libras com os intérpretes. Eu também interpretei bastante em vários. Na esfera artística, musical, teatral, já tem. Na maioria dos teatros, nos shows, já tem. Eu mesmo trabalho bastante nisso, com teatro, junto com Sérgio Malandro, com a Xuxa, já interpretei. Shows aí em vários estados do Brasil. Tem um canal no YouTube, Marcelo Gucci Libras. Também tem cursos online e é uma área que está crescendo, está tendo uma visibilidade muito grande. Então é uma oportunidade para as pessoas que tiverem vontade de atuar, mas precisa estudar, não é rápido. Ninguém consegue fluência rápida em 3 meses, 6 meses. É uma vida de estudos. Precisa estudar sempre. Pergunta 11. Todo intérprete ou interlocutor precisa ser ouvinte ou surdos também podem atuar nessa profissão? Então, aí tem diferenças, né? Interlocutor é uma coisa, intérprete é outra coisa. Para a pessoa ser interlocutora, ela precisa ser pedagogo, professor, enfim. Aí ela pode ser surda ou ouvinte.
ainda não tem nenhum surdo que é interlocutor, mas ele pode, se ele quiser. Agora, como intérprete, também já tem na Argentina, já tem vários surdos que são profissionais tradutores e intérpretes, e aqui no Brasil começou recentemente, faz uns 2 anos, mais ou menos, já começaram surdos a aceitar trabalhos de tradução e interpretação. Dá para fazer sim. Pergunta número 12. Você indica algum material, como livros, sites, vídeos, para as pessoas que desejam conhecer um pouco mais sobre a Libras? Sim, o melhor é o dicionário Capovilla. São 3 volumes, é o mais novo agora, que é um azul, a gente vende aqui no Instituto. São 3 volumes, de A a Z. E é bom porque ele ensina, ele mostra os sinais de todo o Brasil separados por região. Então, por exemplo, como o Libras tem essa questão do regionalismo, depende do lugar, o sinal vai mudar, é diferente. Então é importante você aprender o sinal certo que vai usar no lugar que você mora. Não adianta você aprender sinais de outro estado porque você não vai entender o surdo, não vai rolar a comunicação. Então é importante você aprender do jeito certo. Aplicativos de celular, de tablet, etc., que são vendidos como tradutor, não aconselho, não recomendo porque confunde, atrapalha e ele não é um tradutor. É só um dicionário bem ruinzinho que atrapalha as pessoas. Então eu não recomendo, porque lá ele não explica de onde é feito o sinal, onde que o sinal é usado. E também ele não faz as adaptações linguísticas. Por exemplo, a palavra manga, né, já aproveitando aí a pergunta 13, que é: tem algum conselho para alguém que queira seguir na mesma carreira profissional? Então, juntando as duas respostas, tá? A palavra manga tem vários contextos diferentes. Eu sou uma pessoa, um ser pensante com cérebro, eu entendo que tem diferença. Vai depender do contexto. Um aplicativo, um avatar de celular não sabe a diferença, então ele vai errar. Por exemplo, numa frase, minha manga está suja, ele vai errar e vai fazer minha manga está suja. Está errado, porque não é manga fruta. E esse é o sinal de manga fruta. O sinal correto é manga de roupa. Então tem diferença. E muito mais, tá? Qualquer coisa, estou à vontade, à disposição, podem me mandar mensagem. Curtam a minha página no Facebook, Marcelo Gucci Libras, ou no Instagram, o mesmo nome, igual, ok? E também da nossa escola, que é @mãosquecantam. Um beijo, parabéns aí pela escolha do tema, super importante e atual. Abraço, tchau, tchau.